segundo o seu costume, levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Este não é filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: Em verdade digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã o Ciro. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. Levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando no meio deles, seguiu o seu caminho. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns aos outros: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos, e eles saem. E se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da palavra do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, que essa palavra ela possa trazer um fortalecimento na nossa vida. Essa palavra venha nos confrontar. Não deixa, Senhor, que o nosso pensamento racional venha com ideologias humanas, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade na nossa vida e nos fale, nos oriente, nos norteie. Nós precisamos da Tua palavra, Pai, precisamos dessa palavra genuína do Senhor. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia eu tenho observado que está se cumprindo muitas coisas, muitas profecias da Bíblia estão se cumprindo.
E uma das profecias que eu vejo assim bem claras é a sede da palavra de Deus, a fome da palavra de Deus. Porque o pensamento humano, a ordem humana, a filosofia humana, o mundo ele estabelece uma ordem de pensamento em que isso ele toma conta do coração do ser humano e, de certa forma, entra na igreja. E a igreja, muitas vezes, passa a viver segundo a ordem desse mundo. Nós humanos, como já dizia o filósofo, nós somos produto do meio. Facilmente nós somos influenciados. Nós somos influenciados de todas as formas, pela forma de falar, de comportar, no nosso trabalho, no colégio, no dia a dia, na nossa convivência, nós somos influenciados. E isso acaba refletindo na igreja, acaba refletindo na vida dos pastores. E acabam as pessoas vivendo também, sendo levadas por essa torrente humana. E aí até as pregações se tornam humanas, os pensamentos humanos, filosofias, sociologias, mensagens nesse campo da área de sociologia, filosofia. E a essência da palavra, o espírito da palavra, como Jesus diz, o espírito da lei que Jesus falava, ele tem, às vezes, ficado de lado, e isso tem produzido nas pessoas uma mente questionativa. Quer dizer, tudo o que você ouve, você questiona. E cada um quer viver segundo aquilo que ele acha certo. Ele tem seu pensamento e fala assim: eu não aceito pensar dessa forma e eu vou viver do jeito que eu acho que está certo. E o mundo está cheio de ofertas de pensamento dessa forma. Os meios de comunicação, hoje em dia, eles são vastos, tem muito alimento para isso, tem muitas mensagens para isso, e as pessoas acabam entrando por esse caminho. E há uma sede da palavra de Deus. Há uma sede da palavra de Deus. Esse dia eu tenho um amigo que ele é pastor, porque o pastor, esse dia eu estava falando na ordem de pastores sobre isso. O pastor, ele não é somente chamado, ele é separado por Deus. Ele é separado. É como num rebanho que você cria, um rebanho de ovelhas ou de gado. Antigamente era muito comum os fazendeiros, eles separarem uma reis. Assim, eu estava perto do casamento dos filhos, eles separavam aquela reis para aquele evento, eles iam matar aquela vaca, aquele animal para aquela festa, então ele era separado e era tratado de forma especial. E assim Deus faz com o ser humano, ele separa do seu rebanho homens para serem pastores. E Deus trata ele de uma forma diferenciada em toda a sua vida. Então, a pessoa que ele é pastor, ele foi separado, não só chamado, andando assim, Deus o chamou no meio da sua vida. Não, ele já nasceu separado. Muitos não exercem o pastorado, eles se deixam
influenciar por esse mundo, por o pensamento desse mundo. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser pastor. Ele é pastor. Ele um dia vai prestar conta diante de Deus dessa sua condição de pastor, desse seu chamado. Assim como nós haveremos de dar conta diante de Deus de tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, nós vamos dar conta do nosso corpo diante de Deus. A Bíblia tem instruções sobre isso, para a gente cuidar do corpo, da saúde. A gente às vezes negligencia essa saúde. Até o comer demais está pecando, porque está destruindo o corpo. Não vamos prestar conta do nosso corpo diante de Deus. Não vamos prestar conta do nosso tempo diante de Deus. Nós vamos dar conta das nossas palavras, que o Senhor nos deu a capacidade de verbalizar, de articular. Nós vamos prestar conta diante de Deus. O Senhor tem nos dado riquezas, porque isso são riquezas. É uma riqueza falar. É uma riqueza cantar. E nós vamos prestar conta diante de Deus disso. Das pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. O Senhor não é por mero acaso que nós convivemos, os relacionamentos. São pessoas que Deus coloca ao nosso lado. O Senhor coloca vidas, e essas vidas Ele coloca para que essas vidas sejam cuidadas por nós. Sejam cuidadas. E nós vamos prestar conta disso. Os filhos vão prestar conta dos pais. Os pais vão prestar conta dos filhos, os maridos das esposas, as esposas dos esposos. E assim por diante, todos os nossos relacionamentos. Não somos colocados no mundo por um mero acaso, simplesmente para comer, viver, não. E o mundo procura estabelecer uma ordem nisso. E aí nós somos colocados, vivemos dentro desse dualismo, dessa dicotomia, a vontade de Deus e a vontade do homem. E esse amigo pastor, como eu estava falando, hoje ele não está exercendo o pastorado. E ele comentando comigo que um domingo ele saiu e no seu trajeto ele foi vendo muitas igrejas abertas, e igrejas com poucas pessoas. Ele comentando comigo sobre isso. Aí eu perguntei para ele: e o que você conclui disso? Ele falou: eu concluo que o corpo está todo dividido, o corpo. Eu falei: não, o corpo de Cristo ele não está dividido, ele está completo, ele está inteiro. Isso eu vejo um reflexo do cumprimento da palavra de Deus. O que eu vejo é que homens que não se submetem, aí ele vem para uma igreja e ele discorda, porque ele tem uma mente que questiona tudo, e ele quer que a sua vontade prevaleça. Aí ele sai daquela igreja e vai para outra igreja, e aquela outra igreja, lá ele encontra também coisas que ele questiona e que ele não concorda, ele muda para outra igreja. E aí ele muda para outra igreja, até ele decidir abrir uma igreja para ele mesmo, para ele fazer as coisas conforme ele pensa. Assim, daí surgem as igrejas
de homossexuais e tantas coisas, pseudo-igrejas, que na verdade não são igrejas. Porque as pessoas querem viver segundo aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que está certo. E aí essa pessoa acaba não concordando com ele mesmo. E fecha aquela igreja, porque ele não concorda nem com ele. Eu falei aquilo, é o caso dele, né? É muito meu amigo, é como se fosse um filho, mas eu não tinha como não falar. Até a Fátima estava ouvindo a história e falou, bem, só faltou falar o nome dele para ele. Mas ele pensou e falou assim, por isso que é bom falar com você, às vezes Deus fala a verdade para a gente. Eu falei, pois é. E eu fico impressionado porque isso faz parte do homem, em toda a história do homem. Sempre foi desse jeito. Quando a pessoa é confrontada pela palavra, nem sempre ele reage bem. As pessoas não querem, não só pela palavra de Deus, mas confrontado de alguma forma. Quando ele é confrontado, nem sempre ele reage bem, ele não aceita, porque sempre nós achamos que estamos certos. E eu lendo esse texto aqui, eu sempre fiquei pensando, gente, por que esses judeus aqui da sinagoga, por que eles ficaram com tanta raiva de Jesus, ao ponto de querer matá-lo? Jesus chegou ali e eles deram o livro para Jesus ler, e eu acredito que Jesus foi convidado para falar ali na sinagoga. Pelo Evangelho de Lucas não dá para a gente ver, mas os outros evangelhos, os sinóticos, o Evangelho de Marcos e Mateus, a gente olhando, a gente vê que isso aqui já estava assim, mais ou menos nomeado para o fim do ministério de Jesus. Já tinha mais de ano, quase 2 anos, que Jesus estava exercendo o ministério. E Jesus já tinha fama, eles já conheciam Jesus. Os judeus já tinham um conhecimento, já sabiam quem era Jesus, por isso que ele foi convidado para falar nessa sinagoga. E Jesus já tinha seguidores. Aí Jesus lê, e quando Jesus lê, eles começaram a achar bom. No início, eles começaram a elogiar Jesus, uns ficaram bem. Mas aí, de repente, Jesus se assenta e começa a falar para eles alguma coisa que estava no coração deles. O que estava no coração deles? Dizem, olha, Jesus realmente não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas ele foi criado ali em Nazaré. Eles conheceram o pai de Jesus, a família de Jesus. Quando a gente lê nos outros evangelhos, a gente vê que eles sabiam quem era a mãe de Jesus, o que Jesus fazia. Então eles conheciam Jesus. E aí eles começam a questionar. Por que ele, então, não é nosso? Já que ele tem essa fama, por que ele não é nosso? Por que ele tem que fazer sinais em outros lugares? Por que ele não faz os sinais aqui? Era isso que estava no coração deles. Eles estavam começando. O primeiro sentimento que surgiu no coração deles foi de ciúme, né? Daquela posse de Jesus, eles tinham Jesus, não, Jesus é nosso. Aqui o Senhor é nosso.
mas não o Jesus Senhor da vida, o Senhor como beneficiador deles. Eles queriam Jesus, eles não queriam Jesus para ser o salvador deles. A princípio eles queriam Jesus para que Jesus mudasse a fama de Nazaré. Como diz agora, chegou a vez de Nazaré deixar de ser visto como um local de segunda categoria. Porque Nazaré era visto como, na década de 70, eu que morava em Brasília, como a Ceilândia, né? Quando falava, onde você mora? Mora na Ceilândia, aí, o povo já pronto, já não presta. Não comecem a pensar aqui em Anápolis e hoje, não, gente, por favor. Todo mundo é bom aqui. É tanto que Natanael, quando disse assim, achamos o Messias, e que bom e tal, quem é o Messias? É Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré representava a pobreza. Nazaré representava a pobreza, a fraqueza. Não tinha nada de bom em Nazaré. Não tinha comida boa, não tinha água boa, não tinha nada bom ali. Nazaré, tudo era. Já pensou quando você é convidado para ir em determinado lugar? Eu vejo isso, nós, da ordem de pastores, assim, a gente, quando vai fazer uma reunião da ordem em determinada igreja, determinado local, o coro é bem representativo. Lá tem a comida tal, tem a carne de lata, pastor Jesus gosta mais de carne de lata, e tem isso, tem aquilo, e o povo vai. E às vezes quando a gente vai para um determinado lugar que é difícil, é quente, a água é longe, não tem córrego para tomar banho, os hotéis não tem muita muriçoca. Lá no Pará a gente chama Carapanã, né? Muriçoca, queimus, né? Geralmente o coro é bem baixo, tem pouca gente que vai. E Nazaré tinha essa fama, mas agora eles viam a oportunidade de Nazaré ser colocada no topo, porque tinha um representante ilustre. Porque Jesus chegou em Nazaré dessa vez já com os discípulos seguindo ele, os 12. E nessa época, os judeus, eles tinham um sentimento de revolta no coração, era dissimulado, mas eles queriam alguém para eles formarem uma milícia para lutar contra o governo. Eles não aceitavam o governo, eles queriam fazer uma revolta. Eles precisavam de alguém para liderar eles. Então, sempre os romanos estavam apagando os focos de revolta dentro do domínio deles, e principalmente na Judéia, ali, no meio dos judeus, sempre estavam apagando os focos, matando um líder ali daqueles. E Jesus vem com 12 homens junto com ele, seguindo. Você já pensou se eu chegasse aqui na igreja já, né? Passasse que Jesus saiu daqui de Nazaré, foi para outros lugares e depois volta já com 12 homens passando. Pensou se eu fosse ficar um ano lá no Pará e viesse com 12 paraenses, né, me seguindo.
E eu acredito que não eram só 12 eram os apóstolos, mas diz que os discípulos já seguiam, já tinham um bom número. Devia ter uns 50 seguindo Jesus. Isso é representatividade, irmãos. O ser humano, ele tem uma necessidade dessa representatividade. Eu represento isso. Eu sou o líder de 50 pessoas, de 200 pessoas. Isso mexe com o ego da pessoa. Até ele começa a vestir diferente, porque botar até umas pulseiras, balançar, porque ele representa. Acho interessante, às vezes a pessoa... A Igreja Batista Central de Anápolis é famosa na cidade. Muita gente, muita festa, conferência missionária. E alguém fala assim, esse pastor aqui é lá da Batista Central. Às vezes a pessoa olha para mim assim. Esse aí deve ser lá de Nazaré. Lá de Nazaré. Ontem eu estava na reunião da ordem lá em Rio Verde. Foi antes de ontem, eu estava furando uma laje lá em casa para botar um negócio lá. E eu estava furando essa laje lá com a furadeira e a Fátima, bem, você vai ficar com pneumonia de novo. E eu teimando, né? Ser humano. Tampei o rosto e furei, e aquele pó desceu todo em mim. E eu precisei de ir lá no mercado, eu fui lá no mercado, a camisa da malha, então aquele só pó. Aquela máscara, só pó. Aí eu cheguei lá no mercado, o pessoal olhou assim, pastor, mas o que foi isso? Falei, quem é que vai me abraçar aqui? Aí o Reis lá falou assim, esse é o meu pastor. Eita, ele falou assim. Então essa representatividade, ela mexe com o ser humano, gosta disso. Isso aí, irmãos, é a ordem do mundo. É a ordem do mundo. Ordem do mundo. Eu me lembro uma vez que o Silvio, quando ele ainda estava trabalhando, né, que agora está aposentado, gerente do Bar e Merindos, ainda era o Bar e Merindos, que continua na boa, que agora não continua mais. Mas era o Bar Merindos, ali na praça. E eu cheguei lá, irmãos, eu nunca liguei para esse negócio de roupa, essas coisas. Eu disse, minha mulher pega no meu pé por causa disso. E eu estava de novo, de botina, com a camiseta e um sapato, a calça suja de barro. E cheguei lá no Silvio, conversando com ele, chegou um senhor e falou assim, o senhor falou, esse aqui é meu pastor, esse aqui é pastor lá na minha igreja. O homem olhou assim. Como quem diz assim, sério? É sério isso aí? Então isso é a ordem do mundo. A ordem do mundo. Até quando isso é famoso, essas histórias aí de quando você vai comprar as coisas, que você entra no comércio, que você não está com a roupa de marca, bem vestido, as pessoas te tratam, aliás, nem te tratam, nem te veem, né? Você passa desapercebido. Só não passa de percebido quando o segurança não te coloca para fora. Isso é a ordem do mundo. É a ordem do mundo. Então, os fariseus, aqueles que frequentavam a sinagoga, eles tinham esse mesmo pensamento dessa ordem do mundo. E agora eles queriam alguém que, como diz o pastor Jesus, né? A catapulta, né?
catapultasse eles, né? Gosta dessa expressão, né? De catapultar. Pegar a catapulta e jogar, né? Catapultasse eles, né? Isso é coisa de Jesus, né? Mas que erguesse eles e colocasse no topo. Nazaré vai sair agora do anonimato. Nós vamos ser importantes. Jesus fala assim, olha, a ordem de Deus não é a ordem de vocês. É isso que Jesus falou para eles. No tempo de Elias, tinha muita viúva lá. Mas Deus mandou Elias para uma que nem era judia, uma gentílica. E o judeu, irmão, é racista até hoje. Ele se julga superior. Ele se julga raça superior. E não é só judeu, não. Tem muita gente que se julga isso, sabe? Até eu, com toda feiura, com toda limitação, às vezes eu me chegava superior, esses dias eu estava pensando que eu era alguém na vida. Eu estava assim, animado, estou preparado até espiritualmente. Agora eu estou bem. Sabe? E aí o Senhor me deu um sonho. Um sonho que eu chegava num lugar, era como se fosse o meu serviço anterior, e é interessante que o Senhor fala para a gente de coisas simples. Coisas nossas do dia a dia, o Senhor usa isso para falar com a gente. É interessante, Ele pega as coisas do serviço da gente, da família, para falar. E nesse sonho eu chegava lá, irmãos, e o meu serviço antigamente tinha que usar as EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Capacete, luva, essas coisas. E eu chegava no portão, eu olhava, estava todo mundo equipado. Desde o camarada estava na gabine e tal. Quando eles me olharam assim, portão fechado, me ignoraram. Eu olhei também, aí eu comecei a me sentir em má situação, porque eu não podia entrar ali. Eu não podia entrar ali. Aí o chefe lá de dentro, eu não cheguei a vê-lo, mas entendi isso, que o chefe me deixou entrar. E eu entrei. Não, o equipamento dele está aqui dentro. Aí eu fui lá e fui direto no meu armário lá de metal, que eu tinha um armário onde eu trabalhava. Abri a porta do armário, cadê o equipamento? Não estava lá. E eu falei assim, agora é que eu vou embora mesmo, que eu não tenho nada. Eu não posso nem ficar aqui. Aí o chefe me falou, disse, olha, seu equipamento está guardado. Você pode ficar aqui. Depois eu, de manhã, orei e o Senhor me deu o entendimento. O Senhor falou comigo assim, a ordem humana, a preparação humana é aqui para a terra. Se fosse com a sua preparação humana, você nem entrava. Irmãos, eu cheguei na porta, acho que o Senhor me deu entendimento, na porta do céu. E eu não tenho hoje nem condições de entrar no céu. Eu vou entrar lá, é porque o chefe, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei da glória, vai deixar eu entrar. Essa preparação aqui, ó, não vale nada. Eu não sou nada. Por isso que a ordem de Deus é invertida. É o último é que é o primeiro. É dando é que se recebe. É o humilhado é que é exaltado. A pessoa, ele quer se exaltar. Ele quer impor a vontade. Ele acha que as coisas são certas da forma dele. Não é, irmãos. Às vezes a forma errada é que é a certa, na ordem de Deus. Eu vi ontem, realmente foi um dia especial no meio dos pastores. Tem pastor que chegou para mim e falou, pastor,
O Senhor falou comigo de uma forma especial. Agora eu não vou brigar mais por causa dessas coisas, porque eu digo, meu irmão, tem coisa que acontece errado, porque o Senhor quer que aconteça errado. É errado na minha ótica, na minha ordem humana. Na ótica de Deus, está certo. Porque aqueles atropelos, aqueles erros, aquilo que a gente pensa está errado, é que vai revelar o nosso coração, como é que nós nos comportamos diante de determinada situação adversa. Se tudo tiver tudo redondinho, tudo bonitinho, a pessoa é maravilhoso. Mas você quer ver revelar alguém? É quando vem a adversidade. É quando aquilo que você espera não acontece. É quando demora as coisas. É que a paciência é provada. É lá no futebol, quando você leva um chute no tornozelo, que dói toda a vida, e aí é que seu coração é revelado. Né? E assim por diante, em toda a nossa vida, na igreja, é quando é pregado aquilo que você não quer ouvir. Uma irmã essa semana, não me lembro se foi aqui da igreja, que falou para mim que ela estava com raiva do marido, veio para a igreja e falou assim, fez tudo para ele ir para a igreja, disse, hoje o Senhor vai falar com ele. Hoje ele me paga, Deus vai puxar a orelha dele. E chegou aqui na igreja, Deus puxou a orelha dela. Olha só. Ela falou, e Deus puxou a minha orelha. Ela falou para mim isso. Que a ordem humana, não é a ordem de Deus, irmão. Era isso que esses homens aqui, por isso que eles ficaram enraivecidos, porque o Senhor falou para eles isso, olha, o Senhor não quer que os milagres aconteçam aqui em Nazaré, não. E aqueles homens ficaram irados. E não era só isso que eles esperavam de Jesus. Ele esperava de Jesus que Jesus fizesse um motim e libertasse eles do jugo dos romanos. Também tinha esse pensamento. Esse dia até o pastor Jesus falou sobre isso, e é uma verdade que até os próprios discípulos que ficaram todo o ministério com Jesus, seguindo Jesus, ouvindo Jesus, não entenderam nada. E quando eles perguntaram, é agora, Senhor, que vai ser restaurado a ordem a Israel? Eles estavam interessados, era na política, era que Israel fosse colocado como império, para que eles galgassem cargos políticos ali dentro. Então a ordem do mundo é sempre trabalhando, e até hoje muita gente, ditos de igrejas, se envolvem nisso, não interessado no bem-estar geral, mas é que a condição do mundo fique boa, para que ele fique melhor, ganhe melhor, se estabeleça melhor, galgue cargos políticos melhor, para que ele fique melhor e mais tempo aqui nessa terra. Parece que ele quer viver só aqui nessa terra, ele é daqui. Ele quer viver aqui, aqui está bom demais. Quando a gente fala assim, vamos para o céu, ele fala assim, não, deixa para amanhã, aqui está bom. Então, o interesse desses, por isso que esses judeus ficaram irados também, porque
Quando Isaías proferiu essa profecia, Isaías é messiânico, ele estava falando de um Messias, e os judeus, eles entendiam perfeitamente isso, e eles, na cabeça, eles não entendiam um Messias que fosse libertar o pobre espiritualmente. Libertar o pobre para eles era colocar a arma na mão desses pobres e lutar contra os opressores, fisicamente. Era isso que eles pensavam, essa profecia aqui. Aí Jesus fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e agora eu vou libertar os cativos. Ele fala, pronto, chegou o nosso libertador, e agora nós vamos guerrear, e acho que já começaram a ficar com sangue nos olhos. Eu vou matar romano à torta e à direito, menos 3 eu mato. E já ficaram agoniados. Aí esse libertador, normalmente um libertador, ele fazia um discurso e montava num cavalo, pegava a espada e todo mundo ia junto. Esse libertador não, vai e senta. Ué, mas que libertador é esse? Só faltaram falar, Nossa Senhora, que negócio é esse? Que libertador é esse que senta? Eles se decepcionaram. Quem é esse? Eles não conheciam Jesus, irmão. A ordem do céu, a ordem de Deus, Jesus é outra. Jesus, ele é o Senhor da glória. Eu fico agoniado, irmãos, quando eu vejo crente querendo guerrear. Vamos guerrear em oração, vamos guerrear com isso. Vamos pedir ao Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, vamos guerrear. Irmãos, Deus, Ele não guerreia com ninguém. Deus, eu vou falar de novo, Deus, irmãos, não guerreia. Quem guerreia é alguém que mede força. Quem milita a força. E Deus, Ele é o Senhor da glória. Quem se levantará contra o Senhor? Qual é a força que vai se opor à força de Deus? Então Deus vai lutar, irmão. Deus não luta. Se Deus der um sopro, Ele mata tudo. Que negócio é de guerrear? Parece dois soldadinhos com a espada batendo uma na outra. O que é isso? Deus é Deus. O Senhor não precisa de guerrear, irmãos. O Senhor Jesus ali, Ele saiu. Os discípulos levaram, esses infelizes aqui, desses judeus aqui, levaram Jesus para tirar ele do pináculo. Eles iam matar, eles queriam matar Jesus. E Jesus se deixou levar. Quando chegou perto lá do abismo lá, o Senhor voltou e foi embora. Passou no meio deles lá, ó. Eles tiveram força para fazer alguma coisa. Por que Jesus passou no meio deles? Ele é o Senhor da glória, é o Todo-Poderoso. Aleluia! 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 Esse é o nosso Deus, irmãos. E aqui, irmãos, é uma coisa, esse texto é rico, irmãos. O Senhor, Ele fala assim, o Espírito do Senhor é sobre mim. E aqui Ele faz uma diferença, tudo em Jesus é uma diferença entre o passado e agora o presente. Jesus é o marco de todas as coisas, inclusive desse estado espiritual.
Se a gente pegar o livro dos Juízes, nós vamos ver o Espírito de Deus vindo sobre todos os juízes, até sobre Davi, o Espírito de Deus veio sobre ele, e depois se retirava o Espírito. Maior preocupação de Davi, depois do adultério dele, era que o Espírito de Deus se retirasse dele. Ele disse: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. E eu experimentei isso. Esse dia eu tive uma experiência com o Senhor, e ficava toda hora falando: Senhor, não deixe que isso passe, não se afasta de mim, não, fica pertinho de mim, que eu senti o Senhor tão pertinho de mim. E o Senhor falou: que é isso? Eu nunca vou te deixar, não. Eu estou aí dentro de você, o tempo todo. E aí Jesus faz essa declaração: o Espírito do Senhor é sobre mim. E esse verbo aí, irmãos, que Jesus usa, o Espírito do Senhor é sobre mim. Aqui tem algumas versões que falam está sobre mim. Mas é de um estado permanente. Permanente. Porque Ele e o Espírito são um. E isso, irmãos, o Senhor transfere para a igreja. O Espírito do Senhor também é sobre nós, irmãos. Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor é sobre nós. Eu não vou dizer igual esses pregadores fazem dizer assim: ó, fala para o seu irmão aí, não. Fala para o seu irmão aí que não. Fala para você mesmo. Fala para você mesmo. O Espírito do Senhor é sobre você, meu irmão. Aleluia. O Espírito do Senhor é sobre mim. Para quê? Para me tornar forte? Para estabelecer a minha vontade? Não, é para me sentar. O Espírito do Senhor é sobre mim para me sentar. Aleluia. E vê-lo agir. Aleluia. Aleluia. Para mim reconhecer a vontade de Deus. Para mim ouvir a vontade do Senhor, a voz do Senhor falando comigo. É para mim ter paciência e saber esperar o tempo do Senhor agir na minha vida. Tem coisas que a gente almeja na juventude e só vão acontecer na velhice. E às vezes quando acontece, faz agora também, Senhor, nem faz diferença isso, porque já estou velho mesmo. E isso é bom, porque se fosse na juventude, eu ia me apegar tanto àquilo que às vezes ia até desviar a atenção do Senhor. Na velhice. Então, saber esperar. O Espírito do Senhor é sobre mim para que eu haja aonde o Senhor quer que eu haja. É para que o meu corpo o glorifique. Não com beleza física, não. Não vou fazer a apologia do feio, não, mas Isaías 53 diz que não havia nele nem beleza, nem formosura. E ele glorificava o Pai no sofrimento. O Espírito do Senhor é sobre mim, para mim passar e suportar o sofrimento e glorificar o Senhor. O Espírito do Senhor é sobre mim, para que eu entenda a graça do Senhor e veja que é pela misericórdia do Senhor é que eu sou sustentado. O Espírito do Senhor é sobre mim, para me reconhecer o Senhor como Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória.
Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Para mim cantar e cantar. Tem até um canto que fala que Ele é o Rei da Glória. É o Rei da Glória. E reconhecer que eu não sou nada, mas eu nele, Ele é tudo em mim. Aleluia. E a vontade dEle se cumpre na minha vida, porque o querer é dEle, o realizar é dEle, o efetuar é dEle. É Ele quem quer, é Ele quem faz, é Ele quem manda, é Ele quem realiza. A minha vontade, o meu querer, não vale nada, irmãos. O querer do homem só tende para o que é errado. O querer de Deus só vai para aquilo que é certo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos guarde no seu amor. Eu vou parar por aqui, que o Espírito do Senhor fale melhor no coração de vocês. O Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia.